Quando seu grande amor é capturado por um encantador de serpentes, Ajar e seus amigos embarcam numa perigosa jornada para atravessar o deserto e resgatar Eva. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história do filme Saara de 2017, então preparem-se, é hora do recap! Durante uma tempestade de areia no meio do deserto, dois homens e seus camelos se escondem atrás de uma grande rocha, enquanto aguardam uma oportunidade de continuar sua viagem. Quando os ventos diminuem, Ajar, uma serpente do deserto, e seu amigo escorpião saem de seu esconderijo e levam uma melancia para o jantar. No entanto, alguns minutos depois, eles são atacados por Saladin, que golpeia os dois amigos para roubar o alimento. Mais tarde, enquanto Saladin e sua gangue devoram a melancia, Ajar e Pete são metralhados com as sementes e precisam se esconder para não serem atingidos pelos caroços. Cansado de ser humilhado por Saladin, Ajar decide ir embora daquele lugar. Mas Pete afirma que cobras do deserto e escorpiões não são bem-vindos para viver no oásis. Nesse instante, Ajar vê uma bela serpente verde saindo da floresta, mas ela acaba sendo capturada por uma ave. Em vez de devorá-la, Chef leva Eva de volta para sua família e ela escuta um sermão de seu pai, que a proíbe de sair para se aventurar no deserto. Michael é a serpente mais rica e influente daquele oásis, e informa que naquela noite, os Spencers irão visitá-los com o objetivo de levar o seu filho John para conhecer Eva. Ao ouvir isso, a jovem fica furiosa e afirma que não aguenta mais viver naquele lugar, tendo que seguir as regras de seu pai. Nessa hora, Gary aparece com uma peruca na cabeça e começa a caçoar de sua irmã. Em seguida, diz ao seu pai que está saindo para se encontrar com alguns amigos. Enquanto isso, Ajar decide tomar um banho de lodo para tentar se passar por uma cobra verde e assim conseguir adentrar o oásis sem ser perseguido. Ele está decidido a conhecer aquela bela serpente que viu tentando sair da floresta, e Pete resolve acompanhá-lo nessa aventura. Assim que entra no oásis, Ajar é abordado por Chef, e a ave afirma que aquela não é uma zona segura, pois ele está muito perto da fronteira. Após alertá-lo sobre as cobras do deserto, Chef pede que o réptil vá mais para o meio da floresta. E quando ele vai embora, Pete sai de seu esconderijo para acompanhar o seu amigo. Conforme caminha por aquele lugar repleto de árvores e cachoeiras, a dupla sente como se estivesse conhecendo um mundo completamente diferente. E mal consegue acreditar que tudo aquilo existe a apenas alguns metros de distância de onde eles vivem. No entanto, ao ouvir as aves soando um alerta de invasão, Pete entra em pânico, pois acredita que Ajar foi desmascarado. Imediatamente ele sai correndo pela floresta e os dois amigos acabam se perdendo um do outro. Enquanto procura pelo escorpião, Ajar se depara com Eva, que está com a pele recoberta por lama. Agora que não está mais com a sua cor natural, ela foi confundida com uma cobra do deserto e está sendo perseguida pelos guardas. Durante a fuga, Eva quase é eliminada por um humano, mas Ajar consegue salvá-la e Pete usa seu veneno para derrubar o homem. Enquanto eles tentam escapar pela mata, acabam sendo cercados por Chef na beira do penhasco. E Eva decide pular na cachoeira junto com Ajar. O que ela não imagina é que o jovem não sabe nadar, então precisa salvá-lo do afogamento. Imediatamente a ave vai atrás deles, e enquanto são levados pela correnteza, ambos recuperam sua cor natural. Quando descobre que Ajar é uma serpente do deserto, Eva se desespera e decide abandoná-lo na água. Por sorte, ele consegue se segurar em um galho e sair da cachoeira. Agora que finalmente conseguiu sair do oásis, Eva pergunta o que Ajar estava fazendo lá dentro, e entra em choque ao descobrir que ele pretendia morar na floresta. Segundo Eva, aquele é um lugar terrível e ela não planeja voltar. Ao notar que as serpentes do deserto não são tão perigosas quanto seu pai dizia, ela se sente mais confortável ao lado de Ajar e em seguida Pete aparece. O trio está escondido embaixo de uma rocha, porém quando percebe que conseguiu despistar os guardas,
Eva decide sair para explorar aquele novo mundo. No entanto, assim que sai do seu esconderijo, ela é capturada por um humano e presa dentro de um cesto de palha. Imediatamente, Ajar tenta salvá-la, mas também é capturado por Chef. E ao tentar ajudar seu amigo a se libertar, Pete acaba sendo levado junto com ele. Como punição por ter invadido o oásis, Chef ordena que os guardas eliminem a dupla, e Gary aparece bem na hora. O irmão de Eva passou a noite cheirando grãos de pólen e estava dormindo ali perto. Nessa hora ele acaba sendo capturado por Ajar, que ordena que as aves o levem de volta para o deserto. Após montar no sargento, a serpente consegue escapar, mas é seguida pelos outros guardas, e Pete arremessa a peruca de Gary para despistá-los. Depois de se livrar dos seguranças, Ajar decide ir atrás de Eva, que nesse momento já está a muitos quilômetros de distância de casa. Ela foi recrutada contra sua vontade para a companhia de balé da senhorita Rita e começa a chorar quando percebe que está perdida. Nesse momento, as gêmeas Lily e Lulu tentam consolá-la e acabam piorando a situação. Após alguns minutos de busca incessante, Ajar finalmente encontra o grupo que capturou Eva e decide descer para salvá-la. No entanto, Gary o impede de fazer isso, pois sabe que os humanos irão eliminá-los imediatamente. Enquanto as duas serpentes discutem, Pete acaba caindo e o sargento precisa mergulhar para resgatá-lo. Porém, acidentalmente, o escorpião perfura a ave com seu ferrão e ela cai no sono. Em seguida, o grupo vai parar no meio do deserto e Ajar decide continuar sua jornada em terra firme. Então, Gary tenta acordar o sargento para que ele possa levá-lo de volta para casa, mas a ave continua em sono profundo. Com medo de ficar sozinho naquele lugar hostil, Gary decide acompanhar os dois amigos e o trio adentra em um laboratório de pedras. Enquanto tenta encontrar a saída, o demente acaba caindo em um buraco e a dupla também vai parar lá dentro enquanto procura por ele. Naquela noite, enquanto faz uma pausa para descansar, Omar decide apresentar as suas cobras aos demais viajantes que o acompanham e usa uma flauta para controlá-las. Durante o show de dança, Eva aproveita que todos estão distraídos e foge. Porém, ao ouvir a melodia, ela é hipnotizada e seu corpo começa a se mover de forma involuntária. Nessa hora, a jovem faz sua primeira dança e mais tarde, quando retorna para o cesto, ela se pergunta o que aconteceu, pois não sabe como foi que aprendeu a fazer aqueles movimentos. Enquanto isso, Ajar, Pete e Gary tentam sair do buraco onde caíram e encontram uma caverna repleta de larvas brilhantes. Lá eles são recebidos pelo anfitrião, que decide ajudá-los a encontrar o caminho das cáfilas. Segundo a larva, se o trio seguir a estrela polar, muito em breve encontrará o grupo de camelos que está procurando. No entanto, antes de se despedir dos seus convidados, o anfitrião os convida para um jantar e Ajar gentilmente aceita o convite. Porém, não demora muito até que eles percebam que são o prato principal e tentem fugir. Ao ser atingido por aquela gosma, Gary fica preso e ao tentar ajudá-lo, Pete também acaba sendo capturado. Nessa hora, Ajar consegue avistar uma saída e precisa tomar muito cuidado para não ser atingido pela gosma, enquanto escala a parede de pedras com o objetivo de mover uma rocha que está solta. Ao fazer isso, a luz solar invade a caverna e as larvas fogem assustadas. Então, Ajar e seus companheiros conseguem escapar. Depois de sair daquele buraco, eles finalmente conseguem chegar do outro lado do labirinto. E Ajar decide seguir as pegadas dos camelos para encontrar Eva, mas Gary diz que pretende ir para casa. Ele está convencido de que sua irmã já deve ter sido devorada por alguma criatura do deserto, e afirma que não vale a pena eles arriscarem suas vidas para tentar salvá-la. Apesar de não gostar muito de Gary, Pete concorda com o rapaz dessa vez, mas Ajar não está disposto a desistir de encontrar o seu grande amor e decide continuar sua jornada. Então Pete resolve acompanhar o seu amigo e Gary vai atrás deles para não ter que voltar sozinho. Nos dias seguintes, Eva tenta se acostumar à sua nova vida e passa a treinar junto com os novos demais integrantes da companhia de balé.
Depois de passar várias horas rastejando pela areia quente do deserto, Gary quase não está aguentando mover o próprio corpo, mas prefere seguir a dupla do que ter que enfrentar o caminho de volta sem companhia. Certo dia pela manhã, o trio encontra um casal de turistas que parou para tirar umas fotos e decide pegar uma carona com eles. Após entrar no veículo, os animais se escondem embaixo do banco, mas o plano vai por água abaixo quando Gary vê algumas flores e sai do seu esconderijo para cheirar os grãos de pólen. Ao vê-lo, os turistas entram em pânico e Gary acaba sendo capturado pelo motorista. Assustado, Ajar e Pete tentam escapar, mas o homem consegue segurar a cobra do deserto com as próprias mãos. Depois de ser atingido por uma garrafa, o escorpião acaba se infectando com seu próprio veneno e cai no sono. Nesse momento, o motorista arremessa as duas serpentes para fora do veículo e Pete acaba ficando lá dentro sozinho. Furioso, Ajar culpa Gary por tudo o que aconteceu e afirma que por causa dele, seu único amigo será esmagado pelos humanos. Porém, Gary está alucinando e apenas concorda com tudo que Ajar diz. De repente, ele é atacado e decide usar os seus golpes de Kung Fu para revidar. Nessa hora, Ajar percebe que o jovem mal consegue reagir, então decide deixá-lo em paz e continuar a sua missão de resgate. Agora o plano consiste em salvar Eva e depois ir atrás de Pete. Durante a viagem, a senhorita Rita ajuda Eva e George a treinar a sua coreografia, e a jovem serpente percebe que está começando a se apaixonar por seu parceiro de dança. Enquanto observa o ensaio, Rita revela que demorou 20 anos para aperfeiçoar a sua técnica. E Eva entra em choque ao descobrir que ela vive há tanto tempo trancada dentro daquela cesta. Em seguida, Eva pergunta há quantos anos George está preso ali, e ele revela que faz parte da companhia de balé há 11 anos. Ao ouvir isso, a jovem percebe a enrascada em que se meteu, e Pietra aproveita esse momento de fragilidade para se aproximar dela. Desde que Eva apareceu, a cobra branca perdeu destaque como estrela da dança. Então decide ajudá-la a fugir para recuperar o seu lugar. Naquela manhã, Pietra mostra para a novata o buraco que fez no fundo da cesta e afirma que tudo o que a serpente precisa fazer é pular na areia. Segundo Pietra, quando Omar der falta de Eva, ela já estará bem longe. Porém, quando a jovem se prepara para pular, acaba sendo flagrada pelos camelos e eles emitem um sinal de alerta. Após quase ser pisoteada, Eva leva um coice e desmaia. Nesse instante, Pietra sai para ver o que aconteceu com ela e ambas acabam sendo capturadas por Omar. Em seguida, elas são encaminhadas para outro cesto, onde o homem coloca serpentes rebeldes que serão transformadas em acessórios de moda. Quando estava prestes a jogá-las ali dentro, o demente tem a ideia de promover um duelo para que as serpentes possam lutar por suas vidas. A essa altura, Ajar e Gary estão completamente perdidos e encontram um lagarto do Saara que se locomove por baixo da areia. As serpentes então perguntam se ele viu um grupo de camelos caminhando por ali, e o animal revela que eles estão a caminho de Silksville, uma pequena cidade do século XV que é protegida por enormes muralhas. No entanto, quando questionado sobre onde fica esse lugar, o réptil mergulha na areia e foge rapidamente. Frustrado, Gary mais uma vez tenta convencer Ajar a desistir de sua missão, e ambos acabam caindo na porrada novamente. Durante a briga, as serpentes avistam um oásis a poucos metros de distância e decidem passar a noite lá para se recuperar da longa viagem. Naquela madrugada, enquanto os camelos dormem, Omar realiza um ritual com Eva e Pietra, no qual apenas uma delas poderá sobreviver. Em um círculo de fogo, elas participam de uma competição onde a melhor dançarina ganhará uma nova chance de continuar fazendo parte da companhia de balé, e a outra será transformada em sapato. Enquanto dança, Pietra acaba caindo e Eva consegue conquistar a vitória. Depois de passar várias horas preso dentro do veículo, Pete finalmente consegue sair e decide tirar uma soneca no sapato do motorista. Pouco tempo depois, ele escuta um barulho e vê uma família de escorpiões se aproximando do acampamento. Então, naquela noite, Pete tem a oportunidade de fazer novos amigos e consegue fisgar o coração de Emily com as histórias das aventuras heróicas que viveu. Na manhã seguinte, quando acorda, Ajar descobre que Gary não está ao seu lado e sai para procurá-lo.
Ao se aproximar de um poço, ele escuta a voz de seu amigo e o jovem revela que aquele rio subterrâneo leva água para cidades ao redor, inclusive Silksville. A ideia do rapaz é entrar ali e pegar uma carona com a correnteza para chegar lá. Dessa forma, eles não precisarão rastejar na areia fervente para encontrar sua irmã. Porém, como não sabe nadar, Ajar sugere que eles continuem viajando pela superfície, mesmo sabendo que se fizer isso, levarão vários dias para chegar ao seu destino. Nessa hora, Gary avista uma forte tempestade de areia se aproximando, portanto, a dupla não tem outra escolha a não ser escapar pelo rio subterrâneo. Eles então pegam uma carona em um balde e Ajar fica enjoado enquanto é levado pela forte correnteza. O que a dupla não imaginava é que o caminho está repleto de rochas, e ao colidir com uma grande pedra, eles acabam sendo arremessados para fora do balde. Depois de cair na água, as serpentes precisam nadar, e como planejado, acabam chegando em Silksville. Ajar está aliviado por ter conseguido sobreviver, e agora ambos precisam encontrar um abrigo para se esconder da tempestade de areia que se aproxima da cidade. Enquanto rastejam pelas ruas, eles se deparam com um cartaz de Omar e suas cobras. Então Ajar sobe no telhado para invadir a loja do sujeito. Quando vê um ramo de flores, Gary fica hipnotizado, mas abre mão dos grãos de pólen para ir salvar a sua irmã. Ao entrar na loja, a dupla se depara com inúmeras escamas de cobra penduradas e começa a procurar por Eva. Quando a encontra, Ajar vê sua amada abraçando George, que tenta consolá-la pela morte de Pietra. Mesmo enciumado, ele ajuda Gary a libertar Eva, que fica extremamente feliz ao ver Ajar e seu irmão. Na tentativa de chegar ao viveiro das cobras, os dois amigos pulam no ventilador de teto, e Gary acaba sendo arremessado contra a parede. Nessa hora, Omar escuta o barulho e vai investigar para descobrir quem invadiu sua loja. Porém, Ajar consegue agir mais rápido e remove o parafuso que prende o ventilador ao teto. Quando o objeto cai, o viveiro é destruído e todas as serpentes conseguem escapar. Então Eva corre para abraçar o rapaz e o agradece por ter ido até lá para salvá-la. Enquanto as cobras se escondem, Gary ataca Omar e consegue mordê-lo, mas seu veneno não é forte o suficiente para eliminar um humano. Decidido a recuperar todas as serpentes, o homem corre para pegar sua flauta, pois sabe que assim poderá controlá-las. No entanto, antes que ele pudesse concretizar o seu plano, Ajar rouba o instrumento e foge da loja imediatamente. Ao chegar lá fora, ele não consegue enxergar nada, pois a tempestade de areia está cobrindo toda a cidade. Quando percebe que está sendo perseguido, Ajar pula do telhado e é carregado pelo vento até chegar no terraço do prédio vizinho. Nessa hora, Omar tenta alcançá-lo, mas é surpreendido por uma rajada de vento ainda mais forte, e a serpente é carregada pela ventania. Sem rumo, Ajar voa pela cidade até colidir com um edifício antigo. Ao abrir os olhos, ele se depara com Omar, que mesmo em meio à tempestade, continua tentando capturá-lo. Por sorte, a serpente consegue escapar pela lateral do prédio e rasteja para longe. Porém, mais uma vez, o homem consegue encontrá-la e capturar Ajar. Nesse instante, o cartaz da loja de Omar cobre os olhos do demente e ele precisa soltar o animal para poder remover o papel de seu rosto. Quando é libertado, Ajar acaba sendo levado novamente pelo vento e usa sua cauda para se agarrar a uma estrutura metálica que está no topo de uma torre. Ao ver que a serpente continua segurando sua flauta, Omar continua atrás dela e escala a torre com o objetivo de recuperar o seu instrumento. Então, quando ele tenta puxar a flauta, o objeto acaba se quebrando e Omar fica furioso. Tomado pelo ódio, ele está em busca de vingança contra as cobras, e Ajar se torna seu primeiro alvo. Quando o homem pula para pegar a cobra, ela consegue se esquivar, e o encantador de serpentes acaba caindo. Nesse instante, ele consegue se agarrar à cauda de Ajar, e ambos ficam pendurados na torre. A serpente então usa os seus dentes para se segurar na estrutura metálica e evitar a queda. Porém, ele grita de dor enquanto sua pele começa a ser rasgada e Omar acaba caindo. Em seguida, Ajar não consegue mais se segurar e sofre um trágico acidente.
Quando a tempestade chega ao fim, Eva e seu irmão vão procurar por ele e encontram um réptil soterrado embaixo de várias tábuas de madeira. Imediatamente a jovem o ajuda a se libertar, mas Ajari está desacordado. E Eva começa a chorar, pois acredita que ele está morto. Porém, logo depois a serpente volta a respirar e Eva se sente aliviada. Agora que trocou de pele, Ajari apresenta belas escamas e seus amigos comemoram o fato dele estar vivo. De repente, o trio é surpreendido pela chegada de Omar e se prepara para a batalha. Mas Pete consegue resolver a situação rapidamente ao usar o seu ferrão para apagar o humano. Quando reencontra o escorpião, Ajari fica extremamente feliz e afirma que sentiu muito a sua falta. Depois de abraçar o seu amigo, Pete apresenta a Emily, sua nova namorada, que decidiu abandonar a família para acompanhá-lo. Naquela tarde, o grupo pega uma carona de volta para o Saara e descobre que Pietra não foi eliminada como Eva imaginava. A serpente decide começar uma nova vida bem longe daquela cidade e se aproxima de Gary quando descobre que ele é herdeiro de uma grande fortuna. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que esse grupo conseguirá retornar ao oásis para convencer as cobras verdes a fazerem as pazes com as serpentes do deserto? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!